Abdução alienígena. É um assunto que fascina muitas pessoas há décadas. Algumas pessoas têm dificuldade em acreditar, enquanto outras não se cansam do assunto. Mas, existem alguns casos misteriosos em que os fatos podem ser mais estranhos do que a ficção. Meu nome é Thaís. E sou a nova apresentadora aqui no Desconhecido Coletivo. Sou um avatar gerado por inteligência artificial. É um prazer apresentar o vídeo de hoje. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Teremos vídeos todas semanas. Bem, então vamos começar. Frederic Valentich era um piloto que estava tentando conseguir a licença para ser piloto comercial. Ele era apaixonado pelo mundo da aviação, e havia feito testes para ser piloto comercial, e havia acumulado várias horas de voo. No dia 21 de outubro de 1978, Frederic resolveu voar com seu avião até a ilha de Kingsland, que ficava na Austrália, com seu avião modelo Cessna 182L, para lidar com assuntos pessoais. Frederic havia planejado meticulosamente o trajeto desse voo. Por volta das 18 horas e 19 minutos daquele dia, Frederic deixou o aeroporto de Moorabbin, localizado na cidade de Melbourne, na Austrália. Por volta das 19 horas e 6 minutos, enquanto ele voava, ele contatou o controle de voo e perguntou aos controladores de voo se tinha alguma aeronave viajando perto dele. A resposta foi não. Frederic então disse aos controladores que estava vendo estranhas luzes a uma certa distância. O controlador logo disse não saber do que se tratava aquelas luzes. Ele descreveu ao controlador o objeto como sendo um objeto alongado, todo brilhante e com 4 luzes. A distância dele com o objeto era de 300 metros. Depois de 3 minutos, aquele estranho objeto parecia se aproximar dele. Frederic então ligou de volta para o controlador de voo e relatou que seu avião estava com problemas no motor, mas que ele ainda conseguia pilotar. Frederic disse ao controlador de voo que era incapaz de dizer qual era a velocidade em que o objeto estava viajando. Depois de um tempo, o estranho objeto desapareceu de sua vista. Porém, logo depois, surgiu e desapareceu novamente perto dele várias vezes. Depois de acontecer um barulho, o contato dele com a torre de controle de voo naquela noite foi perdida. E depois nunca mais se ouviu falar de Frederic nem de seu avião. Na manhã seguinte, a Força Aérea Real da Austrália enviou um avião de reconhecimento para procurar o avião de Frederic ou algum destroço dele, pois acharam que Frederic poderia ter se acidentado. As buscas duraram até domingo daquela semana. Centenas de pessoas, entre civis, militares, barcos pesqueiros, procuraram no mar qualquer vestígio de que o avião pudesse ter caído. A esperança era encontrar alguma parte do avião ou partes do avião. A busca durou até dia 25 de outubro daquele ano, depois de nenhum vestígio do próprio ter sido encontrado. Frederic foi considerado desaparecido na época com 21 anos. Até os dias de hoje, nenhum sinal, parte do avião foi encontrado. Várias hipóteses surgiram para tentar explicar o caso, desde tempestades até explosões do avião, porém nenhuma dessas teorias explicou o desaparecimento, pois em caso de tempestade ou até explosão, surgiria pedaços ou fragmentos do avião, coisa que nunca foi encontrada. Mais tarde, uma testemunha, que pediu para permanecer anônima, se apresentou. Ele alegou que estava viajando com sua família quando notaram uma atividade incomum no céu. Ele viu uma luz verde-limão voando cerca de 30 metros acima de uma pequena aeronave. Ambos voaram mais perto um do outro antes de desaparecer de vista. 6 semanas após o desaparecimento de Frederic, o fotógrafo amador chamado Roy Manifold se apresentou. Ele afirmou que naquela noite montou uma câmera no Cabo Otway, local onde Frederic estava sobrevoando próximo quando desapareceu. Ele estava planejando tirar fotos do pôr do sol. Na última foto, havia uma mancha preta no canto superior direito. No início, ele acreditou que era um erro da câmera. No entanto, um examinador de fotos não encontrou sujeira ou danos no negativo. A estranha marca estava determinada a estar na fotografia. Analistas fotográficos americanos determinaram que se tratava de um objeto metálico, aparentemente em uma espécie de nuvem. E aparentemente, estava a 1,5 km da câmera. O laboratório da Kodak em Coburg estudou o negativo e não relatou nenhum problema com o desenvolvimento do negativo. Até o momento, o desaparecimento de Frederic nunca foi adequadamente explicado. O objeto que ele aparentemente avistou nunca foi identificado. Uma teoria é que Frederic foi abduzido pelo objeto que encontrou. Outra teoria é que ele foi atacado por ele ou ficou desorientado ao vê-lo e caiu no mar. Frederic foi declarado legalmente morto. Nenhum traço dele ou de seu avião foi encontrado, porém em 1983, um capô de motor do mesmo tipo de Cessna de seu avião atingiu a costa na ilha Flinders, a mais de 300 quilômetros de sua última posição conhecida. Tinha um número de série parcial que não correspondia ao número de série de seu avião.
Várias pessoas acreditam que veio de seu avião, mas isso não foi determinado de forma conclusiva, pois outros aviões semelhantes perderam a mesma parte na mesma área no início dos anos 1980. O flap era de um avião que havia sido repintado. O avião de Frederick nunca foi repintado, e foi descoberto muito perto da pista do aeroporto na ilha Flinders. E esse capô de motor encontrado foi descoberto muito perto da pista do aeroporto na ilha Flinders. Recentemente, alguns especularam que Frederick ficou desorientado depois de ver um planeta brilhante, as estrelas ou uma chuva de meteoros no céu. Outra teoria é que ele ficou invertido no meio do voo e viu reflexos na água. Esta teoria não foi confirmada. Apesar de estranho, o caso de Frederick não foi o único na história em que um piloto desaparece depois de entrar em contato com um OVNI. Félix Moncla era um piloto que havia servido na Segunda Guerra Mundial. Ele servia em uma base aérea em Waco, no Texas. Lá ele começou a pilotar jatos do modelo F-89. Ele alcançou o posto de tenente. Na noite de 23 de novembro de 1953, operadores de radar do Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos detectaram a aproximação de um objeto estranho, em grande velocidade, nas proximidades de um lugar chamado Lago Superior, que fica na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. As tentativas de contato com os ocupantes desse objeto foram mal-sucedidas. Imediatamente um jato F-89 da base aérea Truax em Madison, Wisconsin, decolou da base aérea para investigar, com a missão de interceptar aquele estranho objeto. No avião estava Félix junto com o segundo-tenente Robert L. Wilson, Félix como piloto e Robert como operador de radar. Logo depois que o jato decolou, o radar operado pelo tenente Wilson teve problemas e eles estavam com dificuldade em conseguir rastrear aquele estranho objeto, pois ele mudava constantemente de curso. Foi então que eles ficaram sendo direcionados pelos operadores de voo que estavam em solo. Após isso, Moncla transmitiu uma mensagem à base, informando que haviam conseguido estabelecer contato visual com o objeto, que estava munido de luzes. Foi aí que se iniciou a perseguição daquele objeto estranho. O jato viajava 804 km por hora e perseguiu o objeto por cerca de 30 minutos. Na base de controle no solo, o radar é constituído por uma tela, onde nessa tela mostrava 2 pontos. Um ponto mostrado na tela era o F-89 pilotado por Félix e no outro ponto estava localizado o OVNI. Gradualmente o jato alcançou o OVNI desconhecido. Ele estava a 128 km de Kevena, um condado em Michigan, e estava a uma altitude de 8.000 pés. De repente, para o espanto dos controladores de voo em solo, os 2 pontos representando o F-89 que Félix pilotava e o OVNI se juntaram no painel, e formaram somente um ponto. Depois disso o contato com o avião foi perdido e depois de um tempo o OVNI partiu para longe e depois disso nunca mais se ouviu falar de Félix e Robert. A Força Aérea dos Estados Unidos, a Guarda Costeira e a Força Aérea Canadense realizaram um amplo esforço de busca e resgate. Nenhum destroço, ou sinal dos pilotos, foi encontrado. O comunicado oficial da Força Aérea sobre o desaparecimento, entregue à Associated Press, um jornal da época, afirmava que o jato desaparecido foi seguido por radar até que se fundiu com um objeto a 70 milhas de Kevena Point, no norte de Michigan. A declaração apareceu em uma matéria do Chicago Tribune com o título: Jato, 2 a bordo, desaparece sobre o Lago Superior. Mais tarde naquele ano a Força Aérea logo retratou a declaração e mudou sua história. De acordo com a nova declaração, o operador do radar de controle de solo havia interpretado mal o painel. Na verdade, o F-89 teria completado com sucesso a missão, interceptando e identificando o OVNI e esse OVNI era apenas um avião da Força Aérea Canadense fora de curso e que o tenente Moncla, provavelmente havia acometido de vertigem e com isso ele caiu no lago durante o retorno à base. Só que essa retratação foi refutada mais tarde pelas autoridades canadenses que afirmaram que nenhum voo canadense havia ocorrido na área naquela noite. Até os dias de hoje não foi encontrado qualquer vestígio do paradeiro de Félix e Robert nem de seu jato. Félix e Robert Wilson seguem desaparecidos até os dias de hoje. Será que um dia ainda teremos contato direto com seres de outros planetas? Imagina o quão incrível seria isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos nas próximas semanas. Um abraço.